Meus queridos irmãos e amados amigos, que a paz e que a graça do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos bíblicos no livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. E hoje nós chegamos ao nosso 12º estudo, que tem por tema egoísmo. Quem já vem acompanhando os estudos sabe que o foco deste livro são os ídolos do coração e a sutileza com a qual esses ídolos agem na nossa vida de maneira assim, às vezes, a nos levar a desprezar certas áreas do coração que tinham que ser tratadas. Nós gostamos muito de mexer nas fachadas da nossa fé, mas nem sempre queremos mexer nos encanamentos da nossa fé. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós não queremos tratar o que está no mais profundo da nossa alma e às vezes nos contentamos a dar uma melhoria na fachada, na aparência da fé. Mas Deus está muito interessado no interior do copo. Na verdade, é onde o copo precisa estar mais limpo, é no seu interior. O exterior também deve ser limpo, mas nós precisamos nos preocupar em tratar dessas áreas que nos maltratam espiritualmente, ferem as pessoas que nos cercam e atrapalham em muito a nossa comunhão com o Senhor. Antes de começarmos, porém, nós vamos orar. Senhor, a gente se coloca diante de Ti, nós nos colocamos diante do Senhor para pedir que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor use o texto que iremos estudar hoje, os versos que iremos aprender hoje, para tratar a nossa vida e nos purificar dos males que ainda persistem em nós. Que o Senhor, nosso Deus, nos dê a graça de fazer uma faxina na nossa alma, nos limpando, Senhor Deus, dos nossos pecados. Abençoa a nossa vida, nos auxilie a perseguir a santificação por meio do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. O nosso estudo de hoje trata acerca do egoísmo. Você se acha uma pessoa egoísta? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Infelizmente, algumas vezes nós temos comportamentos que estão incoerentes com aquilo que nós professamos crer. Apesar de sermos teologicamente instruídos, possuirmos alto padrão moral, contudo deixamos de exibir as qualidades graciosas do caráter cristão. Devemos nos questionar por que algumas vezes o fruto do Espírito parece tão murcho na vida de muitos de nós. Nós devemos nos questionar por que as virtudes presentes no fruto do Espírito parecem não estar tão evidentes na nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos dizem: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. E um cristão autêntico deveria ter o fruto do Espírito bastante amadurecido em sua vida. Mas nem sempre parece ser o caso. Eu creio que uma das possíveis respostas está no fato de não tratarmos certos pecados que persistem em nosso coração, como, por exemplo, o pecado de hoje, o egoísmo. Ele nos acompanha desde a nossa mais tenra infância, quando não gostávamos de dividir nossos brinquedos ou o tempo dos nossos pais. Nossas primeiras palavras envolvem os pronomes eu e meu. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos a falar é eu, meu, eu quero, isso é meu, isso me pertence. Isso desde que nós somos criancinhas. No fundo, querido, os nossos corações
possuem egoísmo, e o nosso egoísmo, ele declara a idolatria do nosso coração pecaminoso. É por meio do egoísmo que nós estamos declarando que somos as pessoas mais importantes para nós mesmos. O egoísmo é uma maneira de dizer isso. O egoísmo é uma maneira de você dizer, olha, ninguém é mais importante aqui do que eu mesmo. E aí, queridos, o egoísmo, ele pode se manifestar em inúmeras áreas do nosso viver diário. Porém, destacaremos somente 4 dessas áreas, a saber, interesse, tempo, dinheiro e descortesia. Primeiramente, vamos pensar no interesse. Paulo orientou os filipenses a que seus interesses não fossem egoístas. Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí a pergunta é assim: quais são os nossos interesses? A resposta só pode ser diversos, e eles sempre se manifestam em nossas conversas. O egoísmo revela que nós nos preocupamos somente com nossas vidas. Ele é grave, pois está presente na lista dos pecados mais comuns nos últimos dias, segundo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Esse texto diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, veja, já encabeça o primeiro da lista, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Os amantes de si mesmos são egocêntricos. Em casos extremos, eles não dão a mínima para os interesses, necessidades ou desejos dos outros. Só se interessam por si mesmos, e suas conversas egocêntricas revelam sua postura. Para essas pessoas, a pessoa mais importante da vida delas é sempre ela mesma. Se a pessoa mais importante da sua vida é você, você é egoísta. A pessoa mais importante da nossa vida deveria ser, primeiro, Deus. A segunda pessoa deveria ser aquelas que estão à nossa volta e necessitam de nós. Nós precisamos, meus queridos, pensar nos outros, talvez até antes de pensar em nós. Pensar no filho, pensar na esposa, pensar nos amigos. Não estou dizendo para que você não pense em você. Você deve pensar em você, mas você não deve se esquecer de pensar nos outros. Às vezes, nós só olhamos para nós. É como se não existissem outras necessidades no mundo senão a nossa. E esse é um modo de agir muito estranho para quem recebeu tanta misericórdia e graça. Porque se você foi tão abençoado por Deus, por que não pode se tornar um abençoador dos que te cercam? Cuidado com o egoísmo. Cuidado com o egoísmo na área do interesse. Mas nós também costumamos ser egoístas na área do tempo. O tempo é mercadoria preciosa, você sabe disso. Cada um de nós tem uma quantidade de tempo por dia. Alguns possuem até bastante dinheiro guardado, mas tempo é algo que não se consegue guardar.
nem todo o dinheiro do mundo compra um segundo de tempo. Se você gosta de assistir cinema, você vai lembrar de que filme eu estou falando, quando o personagem diz a seu pai que aprendeu de seu pai que nem toda a fortuna do mundo pode comprar um segundo de tempo. Tempo não se pode comprar. Tempo é algo que não se consegue guardar. Tempo não costuma sobrar. Temos de remir o tempo, conforme Efésios 5,16, porque os dias são maus. É no lar que o egoísmo relativo ao tempo é mais notório. Geralmente, marido e esposa, e até certo ponto os filhos, são responsáveis por tarefas domésticas. Quando nosso egoísmo se manifesta, queremos deixar de gastar tempo com os afazeres do lar por puro egoísmo e desejo de nos dedicarmos ao que nos agrada. Geralmente é a esposa quem mais sofre com o egoísmo do marido e dos filhos, que vão para a TV, vão para o videogame, para o celular, enquanto ela está ali sofrendo para manter a sua casa em ordem. E aí ela encara a pia, enquanto às vezes a família está encarando a rede, a cama ou o lazer. Irmãos, temos que tomar muito cuidado para não sermos egoístas com o tempo. Nós muitas vezes não queremos gastar tempo com os outros, dedicar tempo aos outros, porque nós queremos dedicar as nossas coisas aos nossos interesses. É em casos assim que nos esquecemos de Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Fazer mais do que a nossa obrigação é uma maneira bíblica e saudável de carregarmos os fardos uns dos outros. Aprenda a ofertar tempo às pessoas que te cercam. A terceira questão, do egoísmo está no dinheiro. Somos bastante egoístas com o nosso dinheiro. Queremos sempre usá-lo para nós e nos esquecemos daqueles que possuem menos do que nós ou das necessidades da própria igreja. Precisamos lembrar daquilo que Paulo ensinou em Romanos 12,15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E também daquilo que João ensinou em 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, não pode permanecer nele o amor de Deus. Cada centavo que nós recebemos é uma dádiva de Deus. Temos de ser administradores desse dinheiro e não gastar tudo em nosso próprio benefício, ignorando a necessidade dos outros. Muitas vezes nós sempre sonhamos com um salário melhor para gastar conosco mesmo. A gente diz, se eu ganhasse mais, meu carro não seria esse, minha casa não seria essa. Se eu ganhasse mais, eu faria aquela viagem. Mas nem sempre você coloca outros no lugar. Se eu ganhasse mais, eu daria isso aos meus pais. Se eu ganhasse mais, eu faria isso pelo meu irmão. Se eu ganhasse mais, eu poderia exercer mais generosidade com a obra de Deus. Quantas vezes nós pensamos só em nós? Nosso dinheiro é só para nós. E a gente diz, mas eu não sou avarento, eu não pratico a idolatria, eu não sou egoísta. Será que não? Pergunte a você mesmo, quanto do seu dinheiro você não usa para você e sua casa? Quanto do seu dinheiro você usa para os outros? Isso vai representar o quão egoísta você é ou não é. Então, não estou dizendo para você ficar com fome e alimentar os outros. Eu estou dizendo que você precisa aprender a dividir. E fazendo assim, o Senhor não deixa o poço secar. Eu morei numa casa que tinham 2 coqueiros. No início do meu casamento, há alguns anos atrás, e no início do meu ministério também. E era impressionante.
A gente tirava ali os cocos, e era muito coco, de 2 coqueiros. Às vezes dava ali 6 cachos, e nós então saíamos distribuindo pela rua. Era muita água. A gente dava para os irmãos, saía distribuindo na rua. E era impressionante que, com pouco tempo, os cachos já estavam cheios de novo e novos cocos já estavam surgindo ali naquele coqueiro. Parece-me, à luz da Escritura e da experiência, que quanto mais tiramos de nós, mais o Senhor faz brotar em nós. Então, aprendamos a ser generosos. Cada centavo que nós recebemos é um presente de Deus. Não seja egoísta. Deus é generoso com você. Aprenda a ser generoso com o próximo. Em último lugar, nós temos a descortesia. Irmãos, é tão triste quando a gente percebe isso. São aqueles que manifestam o seu egoísmo sendo rudes com os outros, porque na verdade a única pessoa que vale a pena se importar é consigo mesma. Isso ocorre quando não damos a mínima para os outros. Nós sempre queremos o nós, né? Precisamos aprender, queridos, a sermos corteses com os outros, dizer obrigado e também desculpe quando for o caso. Devemos buscar não somente os nossos interesses, mas também o dos outros. Se ampliarmos o nosso interesse pelos outros ao ponto de nos preocuparmos com as suas preocupações, seremos cristãos mais coerentes com a nossa fé. Eu posso ilustrar um exemplo de descortesia. É como aquela pessoa que, por exemplo, nunca telefona para os seus familiares, mas reclama porque nenhum familiar telefona para ela. É como aquela pessoa que às vezes está na casa do Senhor e diz assim: ninguém vem na minha casa. Mas às vezes a pessoa tem saúde e também nunca vai na casa de ninguém. As pessoas dizem assim: olha, ninguém telefonou para mim. Tipo assim, às vezes, olha, meu aniversário, nem todos se lembraram de mim. Mas você se lembrou de todos os outros da igreja que fizeram aniversário? Então, eu estou ilustrando isso para você perceber que parece que a gente sempre está pronto a receber. Para receber, a nossa memória não falha, mas para ofertar, aí sim. O egoísmo trabalha para moldar a indiferença e a grosseria em nós. E nós costumamos nos achar cheios de tanta razão, porque ninguém fez o que a gente queria que fizesse. Nosso maior exemplo de abnegação, que é renúncia, encontra-se na vida de Jesus. Ele se fez pequeno por amor dos que eram menores que ele. A gente deveria imitar Jesus. 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E em Filipenses 2, de 5 a 8, nós também lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Apesar de ser quem era, Jesus foi humilde. Nós precisamos ser também. Apesar de ser quem era, Jesus doou-se a si mesmo. Então, cuidado para não ser egoísta nos interesses, no tempo, no dinheiro e na descortesia. Tem pessoas que, quando precisam, vão sorrindo.
Mas quando elas são buscadas, elas se escondem com o rosto fechado. Aprenda a ser generoso. Aprenda a doar-se. Aí talvez você possa também dizer assim, pastor, eu já tive uma época que eu fazia isso, mas me decepcionei muito. Eu fui maltratado, pessoas se aproveitaram de mim. Você deve fugir da ingenuidade, você deve ter cuidado como você procede. Mas olha, querido, Deus, ele vê as injustiças que sofremos e ele tomará as posturas devidas. Mas cabe a nós imitar o seu exemplo. Cristo, não tendo nada materialmente, enriqueceu a tantos. Cristo, sendo o Senhor de todas as coisas, em um outro sentido, ele ofertou a si mesmo. Quem você conhece que o universo foi criado por ele e ele se torna servo dos que são menores que ele? Imitem o exemplo de Jesus.